aí, confrade, tudo bem? Quanto tempo, hein? Que a gente não se fala, que a gente não se vê aqui só nós dois. Muitos podcasts, a Fórmula 1 ficou aí um mês sem corrida, de férias. Mas agora voltamos para o GP da Holanda. E, eu gostei muito dos treinos hoje, principalmente do TL2, que é o que nós vamos falar, né? Muito bom, acho que por esse treino dá para imaginar uma classificação bem apertada amanhã, e a corrida a gente precisa ver melhor, né? Porque a vantagem da Red Bull na corrida é maior, muito maior do que na classificação. Então vamos ver como é que ficou a classificação hoje. Vamos falar da pista antes, inclusive dessa vez com umas dicas do Mate, que eu bati um papo com ele ontem, e vamos começar já para o vídeo não ficar grande, né? Quando a gente fala da pista, o vídeo fica um pouco grande. Então você está vendo a pista aí, é uma pista bem antiga, né? Evidente que foi reformada há poucos anos atrás, agora vai ser a terceira corrida lá. Teve 2022 e 2021, antes não tinha corrida lá há décadas. Eu lembro bem dessa pista da década de 70, parecia uma pista muito maior do que é hoje, né? Porque os carros eram muito menores, né? Os carros eram praticamente metade do tamanho. Então parecia uma pista muito maior, né? Hoje ela é uma pista parece uma pista bem pequena, né? Meio travada, tudo, mas ela não é tão travada quanto a gente imagina, até quanto eu tinha imaginado. Bom, vamos começar aqui da reta de chegada, né? Aqui na linha de chegada tem logo essa curva 1, famosa curva Tarzan, né? E aqui ela é uma ferradura, né? Então o piloto tem que descer aqui até a terceira, a segunda marcha, depende um pouco da relação de câmbio que cada equipe usa, mas a segunda, a terceira, e aí eles fazem essa aqui, já vão acelerando, vão para 2, que também fazem bem rápido. Aí essa 3 aqui é bem inclinada, é uma curva tão inclinada que inclusive ela tem duas interpretações. O piloto pode fazer ela todinha por fora, né, sem fazer tomada, ele já vem por fora e contorna ela todinha por fora, porque daí ele tem que tirar o pé menos do acelerador, né, para ela ficar mais aberta, ou ele pode fazer ela toda por dentro, mas daí ele tem que tirar mais o pé do acelerador, em compensação o caminho é mais curto. Então, alguns pilotos, a maioria prefere fazer por fora, mas tem alguns que preferem fazer por dentro a curva. E aí que começam umas dicas boas do Dude, né? Da curva 3, que nós estamos saindo dela, até a 7, 4, 5, 6, 7, não se pisa no freio. Você dá uma tirada, você sai pondo marcha da curva 3, faz a 4 pé cravado, a 5 você tira uma leve tirada de pé e põe de novo, sem freio, e na 6 também, você dá uma leve tirada de pé, depende do carro, não precisa nem tirar o pé para fazer a 6, né? Vem e faz com o pé cravado também, e aí aqui na 7 sim, aqui você tem que tirar o pé, você tem que dar uma freada, alguns carros têm que baixar uma marcha também depende da relação de câmbio, né? Muitos não precisam, alguns precisam baixar uma marcha, fazem a 7, né? Que é uma curva bem rápida também, vão em direção a 8, a 8 é uma curva que já tem que frear mais, mas também é uma curva de alta, uma curva feita acima de 200 por hora, né? Então é uma curva de alta. A 7 também é bem de alta, 245 mais ou menos. Aí você faz e aí você vem para 9, muita gente aqui errou, né, na classificação, no treino livre hoje, já é uma curva que você baixa aí 3 marchas, faz ela à direita, aí você vem para 10, também é uma curva de baixa, né, baixa, média, mais para baixo, 115 também, a 9 e a 10, 115. Né? E aí você entra nessa área de DRS que não adianta nada, né? Adianta só para o carro de trás, se tiver a menos de um segundo, ele consegue tirar um pouco de diferença, mas ultrapassar aqui só se o cara da frente errar mesmo, né? Aí a freada é forte aqui, ó. A freada é forte porque os carros aqui sem DRS,
eles chegam a quase 300 por hora e tem que frear na 11 para 100 por hora. Quer dizer, é uma freada de 200 km por hora. Uma freada bem forte mesmo. Para a direita, aí faz a 12, e aí você tem, talvez, pelo que o Mate falou, a curva mais importante da pista, que é a 13. Porque ele falou, se o piloto fizer direitinho a 13, aí começa a reta. A saída da 13 é pé cravado e não tira mais. Porque essa 14 é inclinada, essa curva é bem inclinada, né? Então ele faz a 13 e vai de pé cravado até a curva 1, até a Tarzan. Então a reta, na verdade, né, ela não tem só o tamanho da reta. A curva 14 inteira é como se fosse reta para o Fórmula 1. Então né, é uma pista que tem curvas de alta, né? Você tem aí a 14, que é bem de alta, depois a 4, a 5, a 6, a 7 e até a 8, que são curvas de alta. Então tem bastante curva de alta, assim. Tem algumas de média, né, e você tem até curva de baixa. Então é uma pista eclética, né? Pode não ser a melhor pista do mundo para ultrapassar, não é mais, porque os carros... Mas aí a culpa não é muito da pista, a culpa é mais os carros ficaram muito grandes, porque antigamente não tinha problema de ultrapassagem. Mas hoje os carros estão tão grandes, tão largos, que fica difícil ultrapassar, você não tem um ponto claríssimo de ultrapassagem, que antes era na 1, na Tarzan. Agora, se o cara se defende muito bem por dentro aqui. O cara põe por dentro aqui, é muito difícil você passar por fora, principalmente na freada. Só se você conseguir passar por fora ainda na reta. Porque se você começar a frear por fora, vai ser muito difícil você conseguir completar essa ultrapassagem. Então é uma pista difícil ultrapassagem, então a classificação amanhã é bem importante mesmo. Bom, aí nós vamos ver 2 acidentes que tiveram, né? Você está vendo aí, ó, o Piastri exagerou, essa curva 3 inclinada. Olha lá, dá uma olhada, ele exagera um pouco, perde o carro e bate. Né? Bateu, estragou a suspensão dianteira, não teve jeito. Acontece, né? Piastri é um novato, primeira vez está andando nessa pista, primeira vez está andando numa curva inclinada desse jeito, errou e bateu. Aí veio o Ricardo atrás e olha lá, o Ricardo se apavorou também e bateu. O Ricardo, olha, não sei, é fácil falar aqui, né? Sentadinho no sofá, mas eu acho que, né? Pelo vídeo você vê que dá para ver o Piastri já atravessado lá. Ricardo, eu acho que daria para ele ter tirado o pé e ter feito essa curva por dentro. Mas não deu, e o pior é que ele se machucou, bateu na mão esquerda, né? Porque o Ricardo, além de bater, ele não tirou a mão do volante. O piloto, quando vê que vai bater de frente, ou meio de lado, ele tem que tirar a mão do volante e colocar no peito. Ele tem que fazer isso aqui, ó. Quando você tá com o volante aqui, você vê que vai bater, você tira a mão e faz assim, entendeu? O Ricardo não fez isso, ele continuou com a mão no volante. O tranco que deu quebrou a mão dele, e então ele não vai poder correr amanhã. E ele vai ser substituído pelo Lawson, né? O filho do Ed Lawson vai fazer a estreia, né, dele em Zandvoort. Precisa ver agora quanto tempo o Ricardo vai ficar fora da Fórmula 1, porque quebrar a mão, teoricamente, ele tem que ficar no mínimo uns 20 dias fora. Mas, né, esses caras são meio malucos, a gente nunca tem certeza. De repente, você lembra no começo do ano, o ídolo Stroll quebrou os pulsos e correu de pulso quebrado, entendeu? Então, vamos ver. Bom, vamos lá. Por que eu acho que amanhã a classificação pode ser muito boa? Dá uma olhada aqui, nós vamos falar de todos, mas olha do primeiro, que foi o Norris, né? Uma surpresa aí, né? Porque a gente sempre espera o Vespa em primeiro. O Norris, do Norris até o 10º colocado, até o Alonso, tem meio segundo. Ou seja, você tem 10 pilotos em meio segundo. Muito equilibrado mesmo, em volta rápida, né?
que é, aqui entre aspas, o ponto fraco da Red Bull é volta lançada. O ponto forte da Red Bull é corrida. Primeiro que eles acertam já o carro para a corrida, eles não pensam muito na classificação. Eles estão com essa filosofia esse ano de acertar o carro para a corrida. Entendeu? E o acerto de corrida nunca é igual ao de classificação. Então a maioria das equipes faz um acerto híbrido, inclusive a Red Bull fazia isso. Um acerto meio de corrida, meio de classificação. A Red Bull, esse ano, ela resolveu não fazer mais acerto híbrido. Ela faz acerto de corrida. Então, por isso que na classificação ainda tem alguma emoção. Eles não fizeram todas as poles, como eles ganharam todas as corridas, né? Eles ganharam todas as corridas, mas fizeram só, entre aspas, também 9 poles, né? Porque o Leclerc fez 2. Ele fez a pole, o Leclerc, no Azerbaijão e agora na Bélgica, e o Hamilton tinha feito na Hungria. Então, como você fala, né, entre aspas, é o ponto fraco da Red Bull. Ricardo e o Piastri ficaram em último no treino por causa disso, eles andaram um pouco. Depois as duas Haas, mal, o Magnussen, que renovou o contrato, inclusive os dois estão de contrato renovado, né, os 2 primeiros contratos renovados para 2024. Aí Sainz foi mal, saiu da pista algumas vezes. Ferrari não está bem. Ferrari confessou que o carro tem um defeito fundamental para esse ano. Ela tem 2 defeitos fundamentais, mas eles disseram que já sabem quais são e vão corrigir para o carro do ano que vem. Por carro desse ano não dá mais tempo de fazer nada. Aí o Zhu, depois o Russell, que não foi muito bem, né? Ficou em 14º. Tem que ver o que aconteceu com o Russell, não foi bem mesmo. O Ocon também em relação ao Gasly foi bem pior. Aí o Sargent, 12º, o Williams melhorando, né? O Sargent que a gente está acostumado a ver lá embaixo, lá atrás, 12º, na frente dele o Leclerc. Depois o Alonso, aí o Bottas num bom 9º lugar. Ó o ídolo na frente do Alonso também, o ídolo na frente do Alonso, em 8º. Aí o Pérez, que não tem jeito, né? Ficou 400, quase meio segundo atrás do Norris, que fez o melhor tempo. É muita coisa. O Pérez é impressionante. Ele não se acerta com esse carro. É inacreditável. Não tem explicação. Aí o Gasly não tem o tempo dele aqui, porque ele estava no pit nesse momento. Mas é coisa de 4 décimos. Aí o Tsunoda muito bem aí de AlphaTauri, né? Em 5º, impressionante. O Hamilton em 4º. O Hamilton acha que dá para desafiar. Ele está um pouco otimista demais, talvez. Mas ele acha que talvez dê para desafiar a Red Bull. Principalmente na classificação. Na corrida é bem difícil. Aí o Albon, espetacular, em 3º lugar. Né? Menos de 3 décimos atrás do Norris. Aí o Vespa em 2º, com um tempo parecidíssimo com o Norris. Né? A diferença aí são 23 milésimos de segundo, um piscar de olhos basicamente o Norris um temporal, né? Um 11.330 para um TL2, né? Para a McLaren um TL2, isso é um temporal espetacular. E vamos ver como é que vai ser amanhã, porque amanhã tem previsão de chuva, né? Não quer dizer que vai chover. Tem previsão é uma coisa, chover é outra. Tem previsão tanto para amanhã quanto para domingo de chuva. A previsão de chuva para hoje, que tinha também, mas caiu muito de ontem para hoje, muito. Então pode amanhã também não chover na classificação. Mas que tem previsão, tem. Se chover na classificação, pode ser legal também, né? Na corrida nem faz, na corrida é bom. Eu adoro corrida com chuva. Quando eu corria, eu adorava correr com chuva e eu adoro assistir corrida com chuva. Então, principalmente Fórmula 1, que embaralha tudo, o piloto tem muito mais input do que o carro. No seco, o carro é muito mais importante que o piloto, mas apesar da importância do piloto sempre ser decisiva, né? A gente vê pela própria Red Bull aí, você vê como o Vespa e os Pérez, que têm o mesmo carro, ou pelo menos teoricamente têm o mesmo carro, a diferença deles é tremenda, né?
Então, o piloto sempre faz muita diferença. Mas na chuva ele faz mais ainda, entendeu? Então, por isso que eu gosto de corrida com chuva. E amanhã à tarde, depois da classificação, a gente se encontra aqui, batemos aquele papo. Se gostou, não esquece do meu joinha, tá bom? Obrigado pela força, vocês têm sido muito legais. E qualquer coisa deixa aí nos comentários, alguma pergunta, algum elogio, alguma crítica construtiva, o que vocês quiserem. Bom final de sexta, até amanhã, tchau.